A Justiça determinou uma nova prisão para o empresário Rafael Silva Cavalcante, mais conhecido como Rafinha Banana. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do também empresário o Valdenilson Dantas de Oliveira, que tinha 49 anos, lá em São Bento, no sertão da Paraíba. Eu vou ao vivo com o Rafael, que tem a atualização do caso. Ô Rafael, esse assassinato aconteceu dias após a eleição, né, lá em São Bento. Foi em praça pública, logo cedo, bem próximo à lanchonete, bem próximo à igreja. E aí o Rafinha Banana foi preso e depois teve a prisão relaxada. Qual foi o motivo agora que entende-se que ele deve voltar à prisão? Boa noite. Oi, Fábio, boa noite a você, boa noite a quem nos acompanha. Pois é, ele deve voltar à prisão agora, depois de ter descumprido algumas medidas cautelares que a Justiça imputou a ele para serem cumpridas e, além disso, também por causa do apelo, né, na Justiça da defesa, da acusação, na verdade, da família da vítima, que foi até a Justiça pedir para que o suspeito não ficasse livre, respondendo em liberdade. Então, por isso, após uma análise desse pedido, a Justiça decidiu mandar de volta para a prisão o principal suspeito desse crime, que aconteceu no dia 9 de outubro, em frente à Igreja Matriz de São Bento. Nessa situação, a vítima, né, o Valdenilson Diniz, um empresário de 49 anos da cidade, foi morto a tiros. Isso em plena luz do dia, num local bastante movimentado, uma lanchonete na cidade de São Bento, e após a investigação, a polícia, né, chegou até o principal mandante do crime, o cabeça que recrutou essas pessoas para praticar a ação. Segundo a polícia, foi o Rafinha Banana, né, o Rafael Silva Cavalcante, o Rafinha Banana, com quem a vítima tinha uma sociedade em uma casa de apostas que movimentava dezenas de milhões de reais. O Rafinha Banana foi candidato a vice-prefeito da cidade de São Bento, no Cariri, no ano passado, perdeu nessas eleições e, com isso, ficou com uma grande pendência financeira também com a vítima, o Valdenilson, que ali com ele tinha essa sociedade e devia, então, ao sócio também muito dinheiro dessas apostas. Para se livrar do problema, ele decidiu adquirir outro bem pior, matar o sócio para, assim, seguir a vida sem devê-lo. Mas a Polícia Civil chegou até ele e também outros participantes desse crime. Ao todo, foram 7 pessoas denunciadas pelo Ministério Público, o Rafinha sendo apontado como o mentor dessa situação, desse crime. Além dele, também foram presas outras pessoas e agora, dos 7, apenas o Rafinha estava em liberdade e outra pessoa está considerada ainda foragida. A defesa, no caso dele, ainda não se pronunciou em relação a essa determinação da Justiça de mandá-lo de volta para a prisão, mas a gente tem a fala, inclusive, do advogado de acusação, né, que faz a acusação em relação à prática criminosa, também representa, né, a família da vítima, o empresário Valdenilson, e ele deu detalhes sobre como está nesse trâmite na Justiça para o retorno do Rafinha Banana à prisão. Vamos assistir. Dos 7 réus, 5 estão presos, um está foragido, que é o irmão do recorrido desse processo, o senhor Rafael Cavalcante, e ele estava solto por uma decisão do juiz de primeiro grau, a qual nós interpusemos um recurso. Hoje o Tribunal de Justiça, à unanimidade, compreendeu que a tese acusatória merecia prosperar e cassou a decisão que deu a liberdade ao senhor Rafael e decretou a prisão preventiva novamente dele, e o mandado de prisão já deva ter sido expedido e aguardar ou que ele se apresente para ser preso ou que seja capturado em qualquer localidade deste país. O processo está com audiência marcada agora para o final do mês de maio, e é uma audiência que vai durar a semana inteira, né? O juiz fatiou em vários dias da semana por
por se tratar de muitos réus, uma complexidade, várias provas, vários sigilos afastados e todos os réus presos, repito, e um foragido. Então, esse processo caminhará para a audiência de instrução e nós teremos o veredicto de primeira fase do Tribunal do Júri, que é a pronúncia de todos eles para que a sociedade de São Bento consiga, por fim, julgar essas 7 pessoas que estão sendo processadas pela a morte brutal do seu Valdenilson. Fábio, para quem assiste filme, né, para quem é muito ligado, né, na questão de produções cinematográficas, sempre tem, né, para atrair o público o plot twist, né, que é a grande reviravolta, que é a grande surpresa da situação. E para muitas pessoas da região de São Bento, a prisão do Rafinha não foi tanta surpresa assim não. Isso porque já sinalizava ali que ele poderia ser um dos principais mentores desse crime, justamente por causa das situações, né, onde a vítima e ele já existiam, né, ali um possível rompimento da sociedade da casa de apostas que movimentava milhões de reais. Tanto é que ele, em questão de pouco menos de um mês, no ano passado, foi localizado em São Paulo, juntamente com mais 3 suspeitos, um outro envolvido nesse crime também, que atuou nessa trama, né? Ele esteve também já preso, já numa operação realizada no Rio Grande do Norte, e agora há mais um capítulo dessa história, né, que a gente presencia na Paraíba aqui em relação ao fogo amigo, né? A pessoa que um dia esteve ali ao seu lado, era um parceiro de negócios, infelizmente se revolta contra você, se vira contra o principal aliado, amigo, parceiro para praticar, determinar uma execução dessa. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade, vamos trazer aqui no Cidade Alerta. Fábio. O Val da Beth, lá em São Bento, era uma pessoa muito conhecida, assim como o Rafinha também é uma pessoa muito conhecida lá em São Bento. O Val, inclusive, tinha um restaurante bastante conhecido lá em São Bento e era uma pessoa muito agradável. As pessoas que chegavam no comércio dele, ele tratava muito bem, era um restaurante legal lá em São Bento e é uma pessoa que tinha muitas amizades ali em São Bento. Agora, você veja, o que é que vale a vida de alguém? Porque o amor ao dinheiro, a Bíblia diz que não é o dinheiro que faz mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, quando o seu coração está no dinheiro. E o pano de fundo dessa história é justamente o amor ao dinheiro, a ganância. É o dinheiro, sabe? O lucro exorbitante. E aí a vida de alguém que era seu amigo não vale absolutamente mais nada. E se executa, se mata uma pessoa por conta de dinheiro, de grana, de real. Isso é um absurdo. E para além disso, eu quero falar só para minha São Bento, uma cidade importante da Paraíba, ali no sertão, a cidade precisa ser pacificada. A cidade de São Bento vive um clima muito tenso desde as eleições. A cidade precisa viver dias mais calmos, sabe? A cidade precisa ter calma. São Bento não pode viver esse clima bélico, não, cheira a sangue a cidade, não. É uma cidade muito importante, uma cidade com aptidão para o comércio, uma cidade importante do seu ponto de vista de renda per capita, importante para a economia estadual e a economia ali da região. É uma cidade importante, São Bento, e merece ter paz. Um abraço para você, volto daqui a pouco contigo, viu, Rafael?